Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Matheus. Nós estamos aqui para dar uma continuidade ao nosso curso, né, de raciocínio lógico e matemático do concurso de contagem. E na aula de hoje, nós dando continuidade, né, aos assuntos propostos, nós vamos ver a validade de argumentos. Então, separamos aqui uma aula especial sobre a validação de argumentos. Nós vamos estudar com afinco os silogismos, modus ponens, modus tollens, e vamos desenvolver, né, a habilidade de interpretação de frases, porque a grande questão dessa parte do conteúdo é conseguir compreender e conseguir assimilar essas ideias, porque de fato, nos concursos, principalmente concursos como de prefeituras, como contagem, que são concursos concorridos, essas partes são as partes que faz dividir, né, a aprovação da reprovação, porque a parte de lógica, né, a parte da filosofia do pensamento, que é construída através dos silogismos, é onde as pessoas têm muita dificuldade. Então, você conseguir pontos nessa área aqui da prova, melhor é para vocês. Estamos aqui para atingir esse objetivo. Então, nós vamos também compreender nas questões, né, como aplicar as divergências, né, dos modos de validação. E também vamos analisar os conceitos e estruturas lógicas. Vou sempre, como vocês já sabem, retomar alguns conceitos anteriores como uma forma de fixação e fazer com que vocês consultem no palácio da memória de vocês, aonde está cada uma dessas informações, para que no dia da prova isso seja uma coisa fluida. Os conceitos entre abarque na mente de vocês e na escrita da prova com mais tranquilidade. E com isso a gente vai compor também uma conexão dos conteúdos através de macetes, porque os macetes são uma forma de nós conseguirmos acessar no nosso palácio de memórias certos conceitos que estão ali enraizados. E vamos fazer isso, testar todos esses conceitos e macetes realizando questões baseadas no edital. Beleza? Joia. Então, primeiramente, eu preciso conversar com vocês o que são interferências válidas. Inferências válidas. Inferência, gente, é quando nós dizemos uma aproximação do que seria um argumento, um raciocínio. Ou seja, aquele processo onde uma pessoa está pensando e está articulando uma premissa, um argumento acerca de uma coisa ou acerca de uma situação. Quando o ser humano consegue fazer isso, ele cria uma proposição, que é a conclusão, partindo das premissas. Então, a inferência é a observação que o ser humano vai fazer, certo? Obtendo, então, a proposição baseado em outras proposições que são mais fortes, né? Que vão se complementando, que são conhecidas como as premissas. Tá, beleza. Só que há inferências que são válidas e há inferências que são inválidas. Porque, né, você tem algumas vezes, né, a gente vai raciocinar corretamente e outras incorretamente. Como assim, professor? Observe bem. Quando você fala o seguinte, todo anjo tem asa, certo? O anjinho da turma da Mônica tem asa. Logo, anjinho é um anjo. Eu estou obtendo uma conclusão, a proposição de conclusão, a partir de premissas. Sim, é válido. Agora, olha só uma premissa inválida, uma inferência inválida. Quando eu falo assim, o abacate, todo abacate é verde. Melhor dizer assim, todo abacate é verde. O Hulk, o herói, né? Hulk, é verde. Logo, o Hulk é um abacate. Repare que não faz muita lógica, porque essa inferência, por mais que ela respeite o silogismo, ela se torna inválida devido à ausência do raciocínio correto. E a validade de muitas inferências, né, vai depender apenas da forma da estrutura, sendo o conteúdo irrelevante. Só que quando a gente traz esse conceito
de inferência para a filosofia do saber, aí nós temos que sim pensar que as inferências válidas e inválidas têm sim o seu peso teórico-filosófico. Mas do ponto de vista de raciocínio lógico, pouco importa se a inferência é absurda ou não, desde que ela respeite o quê? A sua forma e estrutura. E isso que eu quero quebrar esse preconceito que vocês possam vir a ter na prova de vocês. Porque o que acontece muitas vezes é que vocês fazem uma ou uma disjunção, ou uma negação, ou aplica a regra do Mané, as leis de Morgan, enfim. E vocês aplicam esses conceitos e olham para a frase e fica assim: nossa, essa frase está esquisita, não faz sentido. Mas às vezes a frase não faz sentido filosófico, certo? Quando você abstrai não só as premissas, mas o conceito, as bases, a essência de cada premissa, pode ser que não tenha um juízo filosófico correto, né? Mas não quer dizer que o juízo lógico da frase e da estrutura daquela frase esteja errado, correto? Por exemplo, um exemplo de inferência válida é o seguinte: se a forma for válida, então a inferência será também válida já seja qual for seu conteúdo. Porque a inferência válida, quando a gente observa aqui, ela tem a ver simplesmente com a estrutura. Se alguma coisa, então isso. E aí você vai fazendo aqueles diagramas individuais e sabendo se as premissas consecutivas, certo? Que vai gerar sua premissa de conclusão, se ela faz uma lógica com as premissas anteriores. E essa lógica significa o quê? Que é, que a minha conclusão ela pode estar aqui contida nesse conjunto de premissa 1, de premissa P, ou ela pode estar fora, não contida. Só isso, professor, que importa? A priori, para uma prova de raciocínio lógico e matemático, é isso que mais importa. Beleza. E aí, um exemplo que nós temos é o seguinte: se o Paulo ficasse zangado, deixava de falar comigo. Mas ele não deixou de falar comigo. Logo, Paulo não ficou zangado. Essa frase ela tem uma inferência válida, certo? Ela tem lógica, ela é filosoficamente aceitável, correto? Então, isso é uma frase ok. Mas se a frase fosse um pouco, vamos dizer assim, estranha, minimamente estranha, como que está ali a representação da língua portuguesa ali, não por erro da língua, né? Mas pela estranheza da situação, o que importa na prova de raciocínio lógico e matemático é se foi atingido os objetivos das inferências válidas. E aí nós entramos nos modos, ou modus, né, com U, pensando no latim, de inferências. O primeiro modo que a gente estuda são os modos tollens. Os modos Thorin, gente, é uma forma válida de argumento na lógica. E aí a gente, no modo Tollens, a gente nega consequente para inferir a negação do antecedente. Quando você olha a frase assim, fica esquisito, né, professor? Fica esquisito sim. Mas a estrutura lógica do modus tollens é o seguinte. Premissa 1. Se P, então Q. Então, se chover, eu levo o guarda-chuva. Premissa 2, você vai fazer uma negação da premissa Q. Então, é bem simples, ó. Se P, então Q. Premissa 2, nega Q. Conclusão, portanto, não P. Ou seja, se eu vou, né, se P vai depender de Q, certo? Vai ser verdade se o que for verdade, que aí a frase inteira seja verdade, se que não acontecer, for negativado, portanto, não P. Então, quando a gente fala do modus tollens, basta você lembrar P, se P, que. Segunda premissa,
negativa de Q, logo negativa de P. Esse daqui é o modus tollens. É a forma mais fácil de você gravar esse modus tollens. Então, é um modo que nega tudo. Se nega a premissa B, nega a premissa A. Nega a premissa Q, nega a premissa P. Tanto faz. O segundo modus que vocês têm é o modo ponens. É uma regra de inferência lógica que vai afirmar se P, então Q é verdadeira, e a premissa P é verdadeira, então, por consequência, Q é verdadeira. Então, quando a gente fala de tollens, nós estamos falando de negativo. Nega Q, nega P. Quando a gente fala de modus ponens, nós falamos se de algo que é verdadeiro. Se é verdade P, logo é verdade Q. Então, fazendo uma escrita aqui, se P, né? Se P, então Q. Então, nós podemos dizer o seguinte: se P é verdade, então Q é verdade. Isso aqui por modus ponens. E isso é um tipo de estrutura lógica que é usado para argumentação civil, para argumentação jurídica. Então, gente, raciocínio lógico ele não é só por uma questão de passar na prova, mas também porque às vezes você está fazendo concurso para a área de administração, fazendo concurso para a área jurídica, né? Para a área contábil, você vai se deparar com esses formatos de estruturas lógicas sendo expostas a todo momento em documentos. Então, é por isso que a prefeitura tem que assegurar de que quem está entrando tenha o bom costume, né, com a lógica, enfim. E esse é o modus ponens. Nós também temos uma coisa chamada silogismo disjuntivo. Professor, o que que é isso? Por favor, me explique. O silogismo disjuntivo, o que que é disjuntismo? É o uso do ou, certo? E aí, nós vamos fazer um argumento lógico que conclui uma afirmação a partir de duas premissas: uma declaração disjuntiva e a negação de umas alternativas. Então, a declaração disjuntiva é ou, professor, ou. E vamos negar uma das alternativas. E aí, em vez de ser aquele PC, nós temos agora a argumentação do ou. E quando nós olhamos a argumentação do ou, o que nós pretendemos realizar? Nós pretendemos colocar isso daqui, ó, que é mais fácil de se visualizar. Quando a gente coloca P ou foi para baixo, vou mudar a cor da caneta aqui para não embolar com o que foi feito no exemplo anterior. P ou que premissa 1. Premissa 2. Nega P. Premissa 3. Logo que é verdadeiro. Vocês sabem que para a frase verdadeira, para a frase disjuntiva ser considerada verdadeira, o que tem a acontecer com a frase disjuntiva? Ou uma é verdadeira e uma é falsa, né? Ou uma é falsa e a outra é verdadeira. Agora, uma frase disjuntiva sempre vai ser falsa. Vocês viram isso comigo? Sempre é falsa quando você tem as duas premissas verdadeiras, né? Verdadeira para P, verdadeira, P e Q, ou vocês têm negativa para P, negativa para Q. Por quê? Porque é uma ou outra. Essa lógica aqui
É uma lógica mais simples de ser percebida. Então, o silogismo dedutivo, ele está pensando no seguinte: se eu nego esse cara aqui, automaticamente o outro cara é verdadeiro. É esse entendimento que você tem que ter para o silogismo disjuntivo. Silogismo disjuntivo. Beleza. E aí eu criei para vocês uma tabela de memorização, eu atualizei ela, e ela diz o seguinte: o modus ponens, ele é para condicional. Isso aqui é sim, então. Não esqueça, esse sinal é o sinal de se, então, certo? Bem como esse sinal aqui é um sinal de portanto. Sinal aqui, portanto. São os sinais mais incomuns. Quando a gente tem o modus ponens, os modus ponens, ele está dizendo sobre o quê? Sobre a afirmação. Então, se eu tenho A, se A, então B, e A é verdadeiro, portanto, B é verdadeiro. É isso que diz o modus ponens. Modus tollens. Se A, então B, e B é negativo, portanto, A negativo. Beleza? E o silogismo hipotético é aquele lá de Sócrates, que é o silogismo clássico. Se A, então B, se B, então C, portanto, A, se A, então C. É como se você tivesse três indivíduos que estão no mesmo conjunto, certo? Silogismo disjuntivo, que é esse que nós vimos agora há pouco. Se A, perdão, A ou B, A é negativo, ó, portanto, B é positivo. Contraposição. A contraposição, não sei se vocês estão lembrados, eu inverto a posição das premissas. Então, se A, então B, a contraposição disso daqui vai ficar negativa de B. Se negativa de B, então negativa de A, certo? Então, você troca e nega tudo. É a contraposição. Troca e nega tudo. Beleza. Negação dupla. Você tem o seguinte: você nega A, portanto, A é positivo. Se eu nego a negativa de A, então A, portanto, A é positivo. É simplesmente isso. Exemplos. Modus ponens. Se a Rita está em casa, está a estudar. Ora, se ela está em casa, logo está a estudar. Enfim, é tudo afirmativo, né? Tudo positivo. Eu tenho a primeira premissa: se A é positivo, B é positivo. Modus tollens. Se Rita está em casa a estudar, mas ela não está a estudar, logo ela não está em casa. Você tem uma negativa da segunda, você nega a primeira. O hipotético diz o seguinte: se a Rita está em casa, está a estudar. Se está a estudar, está concentrada. Logo, se está em casa, está concentrada. Eu vou associar uma terceira premissa, associando ela com B, porque B está associado com A, logo A está associado com C. Tranquilo também. E o disjuntivo é simples. A Rita está em casa ou na escola? Temos aqui o quê? Uma disjunção. Ora, ela não está em casa. Negativa, esse sinalzinho aqui para negação, de A. Logo, está na escola. Então, se eu nego uma, automaticamente a outra tem que ser verdade. Se eu nego uma, outra tem verdade. Isso que é disjunção. Contraposição, olha só como é que está o exemplo. Se a Rita está em casa, está a estudar. Logo, se ela não está a estudar, não está em casa. Você, na contraposição, você vai inverter. Inverter o quê? Inverter as premissas. Mas, ao mesmo tempo que você inverte as premissas, você nega tudo. E aí você mantém o sentido lógico. E a negação total é o seguinte: você nega duas vezes. Não é verdade que a Rita não está em casa. Logo, a Rita está em casa. Então, você afirma que não de uma coisa que não. Logo, essa coisa é sim. Beleza, professor.
acho que consegui pegar a ideia que o senhor falou. Agora nós vamos nos abrasar nas questões. A primeira questão que nós temos aqui é a questão de número 54. A questão de número 54 fala o seguinte para nós. Deixa eu vir pra cá. Aqui, 54. Validação de argumento. Premissa 1. Se o projeto foi aprovado, então a verba foi liberada. Premissa 2. A verba não foi liberada. Logo, o projeto não foi aprovado. Isso aqui se trata de qual tipo de premissa? Qual modus, que é um modo de negação? É o modo ponens ou o modo tollens? Claro, né, gente? Estamos falando na questão 54, o modo tollens. Modo tollens. Aonde eu tenho se PQ e Q é negativo, logo P é negativo. É isso que o modo tollens vai dizer para nós. Só observar aqui, ó. Aqui, ó. Portanto, ó, símbolozinho de portanto, negativo de P. Qual questão que isso configura melhor? Válido, pois usa a regra do modo ponens? Não, o modo ponens afirma tudo. Válido, pois usa a regra do modo tollens? Sim. Inválido, pois usa a falácia da negação antecedente, aonde eu faço uma negação antes da argumentação? Não. Inválido, pois a conclusão não decorre de premissa? Não. Está respeitando a premissa. Válido, pois a premissa 1 é falsa? Não, a premissa 1 está dizendo aqui se o projeto foi aprovado, então a verba foi liberada. Mas ele depois constatou que a verba não foi liberada. Então, o mais correto aqui, claro, é a letra B, pois a letra B se trata de modo tollens. A segunda questão é a questão de número 58. A questão 58 fala o que para a gente? É sobre diagramas lógicos e silogismo. Diz assim: algum político é honesto, todo honesto é justo. Assinale a conclusão que se pode deduzir logicamente. Aqui na 58 nós temos é, basicamente um modus ponens. Por quê? Ele diz o seguinte na 58. Alguns políticos, um silogismo simples, né? Pode ser associado até de forma mais fácil dentro do conceito, de que isso trata de um silogismo simples. Alguns políticos são honestos, certo? E aqui diz o seguinte: todo honesto é justo. Todo honesto é justo. Honesto é justo. Portanto, aí eu vou o quê? Manter a validação da primeira afirmação. Alguns políticos, né, são justos, certo? Beleza. Quando a gente olha lá para a questão, o que que nós temos? Nós temos aqui que letra C, algum político é justo, certo? Uma questão simples, tranquila, nada demais. A próxima questão é a questão de número 59, logo aqui embaixo. Eu vou dar aqui um tempinho para vocês lerem e fazer, dar uma pausa no vídeo e a gente continua. Conseguiram fazer? Então, como que fica isso daqui? A negação lógica equivalente à proposição chove se somente se está frio. Nessa aqui temos o uso do se somente se. Então, a gente tem, né, que a disjunção exclusiva ela é verdadeira se somente se nós tivemos o quê? Um P em negativo de quê? Ou um P
um negativo de P e Q. Como assim, professor? E o seguinte, chove se somente se está frio. Então, aqui, questão 59. Chove se somente se está frio. A equivalência lógica para essa frase mais correta é o seguinte: vai ser verdadeiro essa exclusão? Isso é um tipo de exclusão, né? De disjunção, né, gente? Porque o se, somente se, é como se fosse um primo do ou. Podemos dizer assim para facilitar o entendimento lógico. E aí, isso daqui é verdade? É verdade se isso aqui é a afirmação P, isso aqui, né, a premissa P e a premissa Q. Isso é verdade se somente se P for positivo, né? E você tiver uma negativa de Q. Ou seja, chove e não está frio. Se somente se não está frio. Beleza. E também ela é verdade se somente se tiver a negativa de P e Q. Repare que esse I aqui, ó, chove e não está frio. E não está frio. Não chove e está frio. E aí, com isso, quando vocês olham aqui, isso tudo é junto, está juntando. Por quê? Não são frases separadas, estão sendo juntados pelo conectivo ou. Ou seja, eu posso reescrever isso daqui, ó. Ou, P, perdão, negativa de P e Q. Então, olha só, vamos mudar isso daqui. Chove, certo? E chove e não está frio, ou não chove e está frio. Ou seja, eu estou pegando através desse ou, dessa exclusão e desse conectivo e, todas as chances que tem de ocorrer o se somente se dessa forma. Se vocês olharem lá, nós temos aqui. Se chove e não está frio, nem faz sentido, né? Porque chove se somente se está frio. Chove e está frio? Não, eu tirei o elemento aqui de disjunção. Não chove se e somente se não estiver frio. Não, ele está dizendo que o contrário do que está aqui, né? Não chove se somente se não está frio. No momento nenhum você diz a respeito do que acontece se não chover. Você sabe que chove se estiver frio. Agora, em relação a não chover ou em relação a não estiver frio, você não consegue argumentar sobre o que se diz. Letra D. Ou chove e não está frio, ou não chove e está frio. Esse ou e eu estou dizendo logicamente equivalente. Chove-se somente se está frio. Porque não vai chover, né? Melhor, ou chove e não está frio, ou não chove e está frio. Se uma é verdade, a outra está errada. Se eu falo ou chove e não está frio, se ela for verdade, vai ser o seguinte: ou vai chover, e se chover, vai estar frio. Mas se não chover, não está frio. E a outra premissa vai estar automaticamente invalidada, porque é ou e ou. Agora a outra diz o seguinte, a outra premissa. Ou não chove, certo? E está frio. Se não chover, certo? E está frio, vai dizer justamente o intervalo certinho aqui dessa proposição lógica, aonde acontece essas duas premissas, se somente se. Então, letra D. A questão agora, eu só noto aqui, letra D. A questão agora que nós temos é a questão de número 63. A questão 63 diz o seguinte: questão de equivalência.
ou novamente dar aí um tempinho para vocês darem uma pausa, lerem, fazer a questão e depois a gente conversar aqui sobre ela. E aí, já fizeram? O que que nós temos que fazer agora? Na questão 63, diz o que para a gente? Ou uso o transporte público ou uso o carro particular. Isso se trata o quê? De uma disjunção exclusiva. Qual que é a frase que é logicamente equivalente à disjunção exclusiva? Quando você tem uma disjunção exclusiva, ela vai ser verdade, né? Se uma das premissas for falsa, correto? E, obviamente, a outra tem que ser verdadeira, uma verdadeira e uma falsa. Então, é o seguinte, a equivalência perfeita aqui seria a troca dessa disjunção por si, somente se, né? Então, ó, ou a negação também, ou a negação. Aí diz o seguinte, se usa o transporte, não usa o carro. Ou usa o transporte, ou usa o carro. Você não diz que você não usa, se você usa o outro. Você só diz que no momento que você está usando um, você não está usando o outro. Então, aqui você está de juntas as frases. Aqui você está aqui condicionando elas, né? Então, não tem a mesma lógica equivalente. B, o uso, o transporte e não usa o carro. Nessa frase você está afirmando. E aqui você está contrapondo aqui com a disjunção. Então não tem o mesmo sentido lógico. A letra C diz o seguinte: não uso o transporte ou não uso o carro. Nada a ver, que você fez uma negativa das duas. E aí você está dizendo justamente o contrário. Se você não usa o transporte, ou eu não uso o transporte, ou eu não uso o carro. Então, se eu uso o transporte, eu vou usar o carro. Então, tá ali com a lógica não é equivalente. A letra D diz o seguinte: se não uso o carro, então uso o transporte. O que também não é. Você não condiciona o fato de você usar o transporte, Pedro. Você não condiciona o fato de você usar o transporte ou não usar para influenciar como você vai usar o carro. Não, não mesmo. O uso do transporte público, ou uso só o ou uso o transporte público, ou uso o carro particular. Não é verdade que uso o transporte se somente se uso o carro. Essa é a lógica equivalente. Por quê? Porque quando eu vou fazer uma equivalência do ou, eu posso simplesmente é, eu posso simplesmente negar, certo? E trocar por si, somente se. E aqui eu estou negando tudo, tá, gente? Estou negando tudo. Então, quando você tem aqui uma disjunção exclusiva, né? Ou e ou, como que a gente resolve esse BO aqui? Para resolver isso daqui, tem que ter o mesmo sentido lógico. Sentido lógico. Lógico. Então, eu vou negar. E ao negar, eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui com premissa P, isso aqui com premissa aqui. Eu vou fazer um P, certo? Que seja o quê? Com quê? Que seja se somente se com que. Então, isso só é negativo se somente se P com que. Faz o total sentido. Porque uma vez que eu tenho ou, para essa premissa aqui for verdade, eu tenho que ter que P é verdadeiro e F, perdão, e Q é falso, ou eu tenho que ter que P é falso e Q é verdadeiro, certo? Quando eu tenho uma mudança de sentido lógico aqui, que a negativa disso daqui, certo? Eu vou ter a negativa dessa verdade aqui, lógico, logo a negativa disso daqui é o contrário. Então é isso daqui. Porque, olha só, a frase manda eu escolher um ou outro. E se somente se, eu amarro as duas premissas.
Mas eu tenho se somente se? Não. Eu tenho a negativa de se somente se. Então, toda vez que você tiver uma disjunção exclusiva e você quiser manter o sentido lógico, você pode usar uma negativa com se, somente se. E aí dá certo. Com certeza vai ser correto. A próxima questão é a questão de número 65. A questão de número 65 retrata o que para nós? Retrata o seguinte, questão de número 65. Negação condicional. A negação logicamente equivalente à proposição se a prova for fácil, então eu gabarito. É uma negação lógica, onde você tem que... Que regra é essa daqui? Vou dar um segundinho para vocês lembrarem. É a regra de uma negação logicamente equivalente para a proposição que é uma proposição condicional. Quando eu falo de negação para condicional, nós temos dois casos. Negação para condicional, nós temos contrapositiva, negação para PQ. Nós temos duas. Contrapositiva, que é simplesmente eu inverter Q, né? QP, e vou simplesmente negar todo mundo, certo? Isso que é a contrapositiva. E a outra que nós temos, que é a que a gente vai usar, é a regra do mané. A regra do mané, o que a gente vai fazer? A frase é o seguinte: se a prova for acessível, então eu gabarito. Se a prova for, for acessível, então eu gabarito. O que nos diz a regra do mané? Eu mantenho a primeira, troco o conectivo que nós temos aqui de condicional por e depois eu nego. Então, essa primeira parte aqui, ó, eu vou fazer o seguinte: a prova foi acessível. Ou se a prova for acessível, né? Que a gente vai tirar o se para poder colocar. É, e aí, o que que eu faço? Vou fazer de vermelho, né, gente? Fica mais bonito. A prova foi acessível. Por que eu não coloquei se? Eu não coloquei se porque eu vou trocar o se e o então por quem? Por e. E depois, basta fazer o quê? Eu negativar o quê? Eu não gabaritei. E eu não gabaritei. Quando a gente tem isso aqui manteve, isso daqui negou. Vou fazer uma qual manteve. Manteve, negou. Mané, correto? E essa aqui vai ser a letra A. Letra A. Você vai aqui, letra A. A próxima questão é a questão 66. Reparem bem. A questão 66 fala o seguinte com a gente. Começa aqui embaixo. O setor considera as proposições. O setor está organizado. O funcionário está presente. A meta foi atingida. Beleza. Então, nós temos aqui é, que P é condicional de quê? P do que é condicional de quê? A negativa de R é condicional da negativa de quê?
O funcionário está presente, condiciona a meta a ser atingida. Se a meta não for atingida, qual é a conclusão? A conclusão é, o setor não está organizado, o funcionário não está presente, presente não fala sobre está presente, né? Essa aqui está condicionando ainda com a outra de trás. A outra frase está lá atrás. A meta foi atingida? Não. O setor está organizado? Não, não fala nada sobre isso. O funcionário está presente? Não, gente, não é essa a questão. A questão aqui, o que que é? Nós temos que vir cá na questão 66 e diz o quê? Eu vim aqui bem na primeira frase. O setor está organizado. Então, onde tem? Primeiro, sempre organiza as ideias assim, gente. O setor está organizado. Beleza. A segunda frase diz o seguinte: o funcionário está presente. O funcionário está presente. A terceira frase vai nos dizer o quê? A meta foi atingida. E aí eu tenho aqui que P ele está com condicionado aqui. Então a gente tem que P condicionado aqui. Nós temos que a negativa de R está condicionada à negativa de Q, claro, porque o não funcionamento a ausência do funcionário, né? O funcionário está ausente, faz a meta não ser atingida. Se a meta não for atingida, que é a negativa de R, qual é a conclusão? Aí a conclusão é, o setor não está organizado? É o que faz mais sentido. Por quê? Se eu tenho uma frase que eu sei que eu tenho, aqui a meta foi atingida. A meta foi atingida. Quando eu tenho isso daqui, gente, eu estou dizendo aqui que P, ele está condicionado aqui. E nós temos que a negativa de R está condicionada à negativa de Q, e Q está condicionada a P. Isso aqui é aquela dedução de silogismo de associação. Se P está com Q e Q está associado a R, então P está associado a R. Agora, se eu tenho que, eu vou negativar, que a negativa de R está condicionado à negativa de Q, então, obviamente, o que nós temos aqui é que se não atingir a meta, que é o que está acontecendo aqui, nós vamos ter que a negativa de P é a negativa de R. E assim, obviamente, negativa de P, negativa de Q, porque elas vão estar todas funcionando harmonicamente de forma lógica. Então, obviamente, o setor não estará organizado, negativo de P, né? O funcionário não está presente? Não. Ele já te falou das condições de que não é isso que vai interferir, que vai fazer a conclusão ser válida. A meta foi atingida? Não. Como é que a meta foi atingida se a negativa de R está contida, né? Está condicionada à negativa de Q? Nada a ver. O setor está organizado? Não. Se está tudo desorganizado, né? Se você tem aqui, o funcionário não está presente, a meta não foi atingida, então como é que vai estar organizado? O funcionário está presente? Não, está falando que é negativa de quê aqui, ó? Negativa de quê? Então só pode ser A, se o setor não está organizado. Então A, negativa de P. Beleza. A questão 75 vai conversar conosco também. Então, letra A. A questão 75 conversa também conosco. Ela diz o seguinte, deixa eu passar aqui, 74, 75. Aqui.
É o seguinte, todo servidor de contagem fala português. João é servidor de contagem. Qual a conclusão é, é necessariamente verdadeira? A única necessariamente verdadeira é que João fala português. Não que ele é português. O que acontece é que eles colocam na letra A uma coisa assim, João é português. Aí o aluno mais desavisado vai lá e marca a letra A. E aí tá errado. Porque a lógica quer dizer a língua como, como dialeto, né? Como dialeto. Não como sociedade, como raça é a palavra errada, com certeza. É, como sociedade mesmo, como comunidade, como país. Certo? Beleza, meu povo. Então aqui nós iremos fazer agora a questão 77. A questão 77 diz o seguinte para nós. É uma questão de argumento, silogismo disjuntivo. Diz o seguinte: ou o processo foi protocolado, ou o prazo expirou. Premissa 2. O processo não foi protocolado, certo? Se ele não foi protocolado, conclusão, o prazo expirou. Aqui que nós temos. Letra A, é inválido porque a premissa 1 é de junção exclusiva? É de junção exclusiva, mas não é inválido. Inválido, pois a conclusão é uma extrapolação. O que é uma quando você tem algo, né? Quando você tem uma proposição, uma premissa, que ela extrapola, é, que ela tampa os olhos, né? Vamos dizer assim, para erros que tem nas suas premissas básicas, certo? A letra C diz o seguinte: válido pelas regras de modus ponens. Não. Modus ponens não é, porque modus ponens se trata de conectivo de quê? Conectivo condicional. Se e então. Válido pela regra de silogismo disjuntivo. Opa, interessante. É válido, mas apenas se a permissão fosse disjuntiva exclusiva. Não, não mesmo, até porque ela não, ela inclusiva, e na verdade ela é exclusiva e é válida, e na verdade é assim que faz ela ser válida. O contrário. É válida pelo silogismo disjuntivo. As duas não podem ser verdade ou as duas não podem ser falso. O processo não foi protocolado. Então, isso aqui virou negativo, a premissa P. Logo, a premissa Q, ó, que é o prazo expirou, é verdadeiro. O prazo expirou. Então, a letra D. Beleza. A próxima questão é a questão 79, que nos diz o seguinte: qual das proposições abaixo é a variante A? Não gosto de estudar e não gosto de... Se gosto de estudar, então gosto de trabalhar. Aí você pensa o seguinte: você tem uma frase que é uma frase que você tem um conectivo E. Ele quer uma lógica equivalente aqui. A lógica equivalente é você mexer com o quê? É você mexer com o conectivo. E você mexer com o quê? Com a negação. Qual regra que é essa, gente? A regra de Morgan. Na 79, nós temos a regra de Morgan. Ou lei de Morgan. Lei de Morgan. Então, Morgan vai dizer o que pra gente? Você tem P, uma negação, ou que? Ou que? Então, você vai, né? Você quer fazer uma negação de P e Q. De P e Q. Então, você vai fazer aqui, na hora de transformar essa negação, deixa eu deixar maior aqui, ó, negação. Você vai fazer P negativa de P ou Q, certo?
E aí, o mais correto seria o quê? Eu negar essa afirmação. Não é verdade que gosto de estudar ou gosto de trabalhar. Esse ou dá todo sentido, porque eu crio uma condição e então não perco o sentido lógico da minha frase, correto? Joia. E aí, o que que nós temos aqui é o seguinte, é que com essa aula de hoje, nós estudamos algumas estruturas um tanto quanto interessantes. Nós aprendemos validar argumentos, observar, né, esses modos ponens, modos tollens, que são muito importantes do ponto de vista de condicional. Desenvolver a habilidade de interpretar essas frases, né? Porque não tem como você superar essas ideias não interpretando as frases. Nós compreendemos na questão como aplicar essas divergências de modos, até aplicamos outras leis, como a lei de Morgan, né? Enfim, como a disjunção exclusiva, e aí a gente vai indo lá e cá. E repare que os macetes que nós aprendemos ajudam a gente a entender mais rapidamente os sentidos de valores lógicos. E aí nós realizamos, né, as questões baseadas no edital. Então, gente, muito obrigado pela aula de hoje. Muita paz, fiquem com Deus, estudem direitinho, façam os exercícios, voltem nas aulas, leem, façam com calma, tá? E aí nós nos vemos na próxima aula. Um abração e fiquem com Deus.